Preparem tudo, Se acomodem. porque tá começando O meu, o seu o nosso Diário de Bordo. E aí, Renan, tudo bom com você? Eu tô bem, tio Xande, e você? Estamos bem, graças a Deus. Na Tá verdade- feliz? Eu tô muito feliz, mas também tô ficando triste. Por quê? Porque esse é o último episódio dessa temporada. Pois é, último episódio da nossa temporada, final de ano, Sim, sim. mais um ano se encerrando. E nós só temos que agradecer, primeiramente, a Deus, glorificar a Ele por Isso tudo mesmo. que Ele tem feito aí em nossas vidas durante todo esse ano, não é mesmo? Isso mesmo. E uma das maravilhas foi esse podcast, foi esse Diário de Bordo, né, tio Xande? Um sonho que nasceu, que veio ali direto do trono do Verdade. coração de Deus, né? E hoje nós encerramos a primeira temporada. A primeira temporada, mas é aquela coisa, né? A gente vai encerrar essa primeira temporada com um friozinho na barriga de quer mais. Te querendo mais. Então, se preparem, porque 2023 que nos aguarde, porque esse foguete vai decolar. Amém, se Deus quiser. Ah, ele vai, em nome de Jesus. Mas, e aí, como você passou do nosso último diário de bordo? Tio Xande, o último Diário de Bordo também foi maravilhoso. Cada testemunho, gente, cada testemunho que sai daqui desses episódios, né, tio Xande? É o que mais nos alegra, né? Porque é Sim. como a gente fala, o principal propósito disso aqui é alcançar você, para poder você também, né? Isso mesmo. Você também Decolar. decolar, para você se capacitar, aprender mais. E é como eu tenho sentido, é como se a gente tivesse um desses cursos, Isso. é como se a gente tivesse um desses seminários que existem. E aqui o Diário de Bordo tá assim, né? Isso. Aqui é uma grande mentoria, né? Aqui no YouTube para todo mundo. Particular, diretamente para você, que tá aí na sua casa, no seu sofá, na sua cama nesse momento, acompanhando O nosso Diário de Bordo. Então, nós queremos desde já pedir para você não deixar de se inscrever no nosso canal, comenta, compartilha, deixa seu like. Ah, inclusive, pausa o vídeo aí agora. Pausou? Tô E agora? pausado. E aí agora, Renan? Tô pausado. Calma. Voltou, e agora? Já seguiu? Já mandou para no mínimo 3 pessoas, que essa é a nossa meta para cada um aí que tá assistindo aqui. Mandar no mínimo para 3 pessoas. E aí você vai pegar um pedaço do vídeo aqui e falar assim, ó, mandar pra pessoa falar assim, ó, lembrei de você. Não precisa explicar o que foi não, porque a pessoa vai vir de curiosa, né? Então vai vir acompanhar o nosso diário de bordo. É isso mesmo. E a outra coisa, não deixa de acompanhar a gente ali nas nossas redes sociais, no nosso Instagram, que para a glória de Deus tem crescido muito, né? Tanto Sim, o canal sim. como lá, onde tivemos aí surpreendido um dos nossos cortes. Então, Bombando lá no Instagram. tá bombando. Então, compartilha, como o tio Renan falou. Lembrou de alguém? Envia lá, marca a gente, tira uma Isso fotinha aí agora, você assistindo o vídeo, marca a gente lá, marca o nosso convidado para ele saber que você tá acompanhando ele lá também, né? Isso mesmo. E, ó, nós estamos esperando você lá no Instagram lá com a nossa fotinha lá. Eu tô esperando pra gente compartilhar. E principalmente, porque como a gente disse, 2023 que nos aguarde e tem muita coisa boa chegando no nosso Instagram, Isso. aqui no nosso canal e também, quem sabe, presencial, né? Isso mesmo. Preparem. E pra quem acompanhou do começo, tá sabendo quanto isso tá sendo especial. Cada episódio está sendo maravilhoso e abençoado, né, tio Xande? Tem sido muito edificante para as nossas vidas. Mas Mas chegou aquele momento vamos parar de conversar. que o foguete tem que decolar. Então vamos decolar, porque hoje Vamos decolar. nós vamos receber uns convidados assim de peso. Hoje eu tô... Eu tô muito feliz. Você tá feliz? Você tá feliz, tio Xande? Eu perguntei primeiro. Eu tô muito feliz. Para de olhar ali pra televisão. Vamos olhar pra câmera. Tô feliz, gente. Porque, gente, tio Renan, ele fica só querendo. Ele olha assim, você acha que ele tá olhando pra mim, né? Não, ele tá olhando pra televisão. Mas então, vamos decolar nosso foguete e vamos agora receber os nossos convidados de hoje. Nesse momento, você deve estar se perguntando assim, né? Que os nossos convidados, eles não aparecem muito. Não. Mas o que eles produzem, com certeza você já viu. Ah, com certeza você já viu, com certeza já tocou aí na sua igreja, na sua salinha da EBD. Você já colocou pro seu filho, pro seu sobrinho, Sim, pro seu neto, ou até mesmo naquele momento, até quando vai dormir, né? Coloca. Isso, que você coloca lá. Tem uns especial. Se você for tipo eu, que tá até na hora tomando banho lá, escutando umas músicas, você já ouviu também. Também. Então, é com muita alegria que hoje a gente está recebendo os criadores de um canal no YouTube que tem alcançado milhares e milhares de vidas. Sim, sim. Vamos para os números? Porque a gente sempre fica assim, Eu né? sempre me perco nos Você se números, perde? gente. Ó, no Vamos lá. Instagram,
eles têm ali mais de 80 mil seguidores. Sim, sim. Nas redes sociais. No canal do YouTube, eles têm ali quase 1 milhão de inscritos no canal deles no YouTube. Uau! Assim, eu fico assim, você deve estar se perguntando quem é, mas provavelmente você já viu aí na capa do vídeo. Tá vendo? Mas... Ou se eu resolver fazer uma surpresa, também não viu. E de visualizações, por isso que eu tô falando, com certeza você já viu o vídeo deles, os seus filhos, alguém na sua casa já viu. Aí? Porque eles têm mais de 400 milhões de visualizações no YouTube. Será que é de peso, hein? Imagina. Ah, eu lembro, pra quem, tipo assim, alguns programas aí, né, infantis aí, tocam muito. Toca muito na televisão. Mas o mais importante não é isso, não. Isso são números. Isso mesmo. Sabe por quê, Renan? Você sabe o que é o mais importante? Mas importante, Xande, é a mensagem, é tudo que vem aí por trás, né? E o intuito disso tudo, não é? Que é usar o talento que Deus deu para eles, para poder levar a palavra viva do nosso Senhor Jesus para os nossos pequeninos. E é isso que nos toca, que nos emotiva bastante, né, tio Renan? Isso. Então é com muita alegria que a gente está recebendo aqui hoje os criadores da Turma do Cristãozinho, que são... Beira e Gláucia! Sejam muito bem-vindos. Estamos muito felizes de ter vocês aqui conosco, diretamente ali da Turma do Cristãozinho. Amém. Obrigado, tio Xande, tio Renan. É um prazer estar aqui com vocês. A Gláucia não veio. Quase não queria aparecer. Eu não. Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos. Eu sou mais ousada. Pode compartilhar aí, convidar mais de 3. Você pode convidar mais. 5, chama aí. Gostei. É isso aí. Mãe, pai, compartilha pra mim, por favor. Isso. Vamos compartilhar, gente, porque hoje vocês vão conhecer um pouquinho da história desse grande canal que temos aí no YouTube, que é da Turma do Cristãozinho, que tem alcançado tantas vidas. Isso mesmo, tio Xande. E aí, você sempre faz a primeira pergunta, você que começa. Então, como nós já falamos, com certeza todo mundo já conhece a Turma do Cristãozinho. E a gente sempre coloca um ponto de interrogação, porque a gente vai mais além. A gente quer saber quem é que tá por trás. E hoje a gente vai fazer o ponto de interrogação maior. Sim. Sobre quem é Bira e quem é Gláucia. Porque até uma coisa que a gente ficou muito assim, quando a gente falou, conversou entre nós, que iria convidar vocês e que vocês toparam e tudo mais, que eu falei pro Renan. Ele... Repete o que você me falou aí. Você lembra? Eu falo que é essa questão. A gente conhece, mas a gente não conhece quem é o criador, quem está por trás, né? E aí isso é muito importante a gente conhecer. Sim. E o mais incrível, eles são de onde, tio Xande? Para de se olhar na televisão. Eles são daqui da nossa Goiânia. O mais incrível é isso, quando a gente descobriu. Piqui do Goiás. Eles são daqui da nossa região, gente. Acredita? Então, é com vocês. Queremos conhecer um pouco mais por quem tá de trás aí dessa Turma do Cristãozinho. Quem é Bira, quem é Gláucia. Amém. Tio Xande, tio Renan. Eu sou Bira, né? Minha esposa Gláucia. Nós trabalhamos com a Turma do Cristãozinho já tem 26 anos, né, amor? 25 Sim. anos. 26, isso mesmo. E assim, você estava até falando de número aí, gente. Isso aí para nós realmente, olha, não significa nada. Assim, significa a misericórdia de Deus, Sim. né? A graça de Deus. Porque eu até estava você falando aí, eu lembrando, né? Assim, Deus, ele usa quem ele quer, do jeito que ele quer, né? E a palavra de Deus até fala, né? Que o apóstolo Paulo, ele era construtor de tendas, né? E de repente ele passou a construir igreja, né? Sim. Pedro era pescador e Deus fez dele um pescador de homens, né? E assim, mas Deus também faz, ele pega pessoas, né, que não são, que é o meu caso, né? O caso da minha esposa. Por exemplo, ele usou uma criança que tinha 5 peixes, né? Eu sempre confundo isso aí. 5 peixes e 2... Como é que é? 5 pães e 2 peixinhos, né? O que ele tinha era 5 pães e 2 peixinhos. E ali Jesus alimentou a multidão através do que ele tinha nas mãos, né? Então, assim, Deus, ele usa aquilo que ele nos dá. Ele não usa aquilo que é nosso, né? Então, ele usa o tio Renan com aquilo que ele colocou em você, tio Renan. Usa o tio Xande com aquilo que ele já colocou dentro de você. Então, nós somos a resposta, né, de Deus. Então, assim, os números é coisa que está aí, né, mas é Deus que dá a graça, assim como vocês, né? Ora,
Deus dá projetos, mas é Ele que dá, o projeto é dele, né? O talento é dele. E assim, a gente tem aí 26 anos trabalhando dessa forma, de forma muito simples, né? A gente começou, né, eu sou desenhista, né? Assim, de ofício eu sou desenhista. Aí, quando eu me converti, Deus tocou no meu coração, né, para estar fazendo a história em quadrinho, né, para criança, né? E isso até foi fruto de uma profecia também, né? Que eu lembro que quando eu me converti numa comunidade aqui em Goiânia, né? Eu lembro que um pastor chegou em mim, né, assim, numa profecia, e falou que eu ia fazer história em quadrinho, né, trabalhar com quadrinhos, e que essas historinhas ia para o mundo inteiro. Gente, quando ele falou isso, assim, não tinha possibilidade mesmo, né? Mas Deus já sabia, né? E assim, a gente começou de forma muito simples, fazendo tirinha para encartezinho das igrejas, né? Então, o primeiro trabalho nosso foi tirinha, que eu nem sei se eu trouxe aqui. Depois a gente evoluiu para um gibizinho, Deus deu graça, a gente fez um gibi de forma assim alternativa, né? O ano eu acho que era 96, né, amor? Nossa filhinha. Nós temos 3 filhos, gente. Nós temos a Gabriela de 27 anos. 27, né, acertou. O Gustavo de 20. E a Giovana de 19. E a Giovana de 19. Então, assim, a minha primeira, que era a Gabriela, era pequenininha. E a gente lançou o primeiro gibi, né, da Turma do Cristãozinho, de forma alternativa, aqui em Goiânia mesmo. Né? E depois do gibi, enquanto isso a gente fazia tirinha para o jornal, né? O jornalzinho da igreja, né? Aqueles encartezinhos. Algumas igrejas tinham revista, né? Periódica, a gente fazia uma tirinha, né? Com o Cristãozinho, que aliás na época chamava Cristãozinho. Com M, né? Quando bem goiano mesmo. Bem goiano. Bem regional, né? Então, assim, gente, esse foi o começo, né? Da Turma do Cristãozinho. Tudo com mensagem bíblica, né? Com história em quadrinho, né? Falando do amor de Jesus, da graça de Jesus. Um trabalho evangelístico, né? Ali com as história em quadrinhos. E a tirinha também sempre com a mensagem também. Esse foi o nosso começo, assim, em 96, né? 96, 97. Foi assim que a gente começou. E a Glaucia sempre esteve no meio. Sim. Bom, eu como esposa, né, não poderia deixar de participar de alguma forma. Mas eu sou mais auxiliadora, tá? Tá ali mais nos bastidores. Mãe, esposa. E vou até corrigir o Bira, nós somos pais de 6. Porque, na verdade, eu tive 3 abortos, mas são nossos filhos também. Foram abortos no início da gestação. E os 3. Por isso que tem essa diferença grande entre a Gabriela e os outros 2. Né? Sim. Mas olha, nós somos pais tio de Xande, 6. tem que eu mostrar aqui, né? Pode, talvez a câmera lá. pega lá, né? Sim, o Vitor tá lá na produção mostrando, né? Esse foi o primeiro quadrinho? Esse que é um dos primeiros, justamente. Aqui é história em quadrinho, né? Da Turma do Cristãozinho. Aqui tinha joguinho, né? Brincadeira, ó, que eu ensinava a desenhar. Mas até hoje ainda tem, Bira, esses quadrinhos da Turma do Cristãozinho, uma venda, o pessoal que quer adquirir? Não, os quadrinhos, os tempos mudaram, né? Ainda tem aqueles que gostam. Sim. Inclusive, a gente tem uma Bíblia que tá aqui um pouco, eu vou mostrar, mas aqui, primeiro a gente começou com o gibi, né? Esse gibi, a gente não tem ele, a gente até tem plano, né, de estar fazendo um clássico com os trabalhos que a gente já fez, até porque tem muita gente que pergunta, né? A gente posta sempre lá no Instagram ou através do YouTube mesmo. A pessoa fala, vocês têm a história em quadrinho? E como a gente está muito envolvido agora com a questão de animação, e a animação toma um tempo muito grande. Muito grande. Né? E essa questão da animação foi até minha esposa também na época, né? A Glaucia. Porque eu sempre fazia o desenho, né, do 2D, da história em quadrinho. Então, ela... Só uma observação. Vocês podem ver que os personagens passaram por... mudanças, por evoluções. Eu ia até fazer aqui. Tem como eu fazer aqui a forma que era o Cristãozinho, o primeiro, eu fazia um desenho rápido. Hoje eles usam outra roupagem. É bem diferente, mudou bastante. Totalmente. Mas
Antes, um pouquinho, Bira, eu queria que você falasse pra gente, pro pessoal de casa aí, como que surgiu a ideia de criar, assim, a turma do Cristãozinho, cada personagem em si. Sim, Como surgiu essa ideia? Eu vou deixar o papel aqui para me fazer. Assim, eu vou voltar lá atrás um pouco. Aliás, eu vou voltar no trabalho que vocês fazem, né? Assim, que é o trabalho com as crianças Isso é até uma curiosidade. Como você começou a se envolver ali no Ministério Infantil e tudo mais, para desenvolver esse trabalho, né? Sim. Na verdade, assim, quando eu era criança, você viu a importância, assim, desse cuidado com as crianças, né? Assim, de pessoas que realmente Deus pega lá, ela oferece, né? Os 5 pães e os 2 peixinhos, né? Sim. Eu lembro quando eu era criança, a gente morava numa cidade aqui também do interior, né? De Goiás. E eu lembro que tinha... Eu nunca esqueço desse moço, que o nome dele era Noel, e a esposa dele era Dona Dirce, né? Então era seu Noel e Dona Dirce. Eu era um garoto ali de 7, né, para 8 anos. E eles faziam um trabalho na casa deles. Eles eram de uma igreja, mas eles evangelizavam os dois como casal, evangelizavam as crianças, né? E assim, eu lembro dele lá montava uma cruzinha de madeira para explicar sobre o plano de salvação. Gente, eu estou falando de muitos. Caramba! Não, mas tá interessante. A gente... Então, assim, eu lembro dele falar com tanto amor, né? Falar da Bíblia assim, para as crianças que ele juntava ali, né? Ele e a esposa dele. E aí ela fazia um bolinho de fubá, gente, que era uma delícia, sabe? E eu lembro que foi a primeira vez que eu tomei aquele suco, era um suco de caju, assim, que quando lançou na garrafinha, para poder misturar, né, e fazer o suquinho. Então, aquele casal, ele expressava amor, né? Então, assim, falava de Jesus pra gente. E assim, eu lembro que a gente não conhecia Cristo, assim, na essência, né? Da forma que ele falava ali. E aquilo, eu não converti ali, né? Eu fui converter depois de adulto, mas aquela palavra, aquilo que ele ensinava ficava no meu coração, marcado, né? Assim, o jeitinho que ele fazia, era quase que uma ilustração ali, né? E muitas vezes ele até arrumava ilustração, mesmo para mostrar, né? E com crianças. Então aquilo me deixou, sempre eu lembrava daquilo, né? Te deixou ali encantado. Na minha juventude, eu fui uma pessoa... Ele registra detalhes. Sim, tô percebi. O cheiro, o sabor eu do tenho o bolo. cheiro da época. Mas é verdade. Olha, eu vou falar aqui a cidade. Eu morava aqui em Trindade, na época. Bira, às vezes, ia só por causa do bolo. Só por causa do bolo. Mas assim, chegava lá, Jesus era o alimento. Eu ia por causa do bolo, mas Jesus era o alimento. Isso é algo até importante que eu acho que é da gente falar, né, Renan? Sim. Até pro pessoal que tá aí acompanhando, porque tem muitos professores e líderes que acompanham a gente. Isso é importante falar pra você, tá vendo? Aqui tá um exemplo claro de quando ele ainda era criança, algo que ele aprendeu ali e tá até hoje tão vivo no coração, né? Ficou no coração. Olha, assim, é lógico que eu cresci, eu fui um jovem que eu envolvi com muita coisa errada, né? Assim, beber, droga, mas assim, aquela semente que foi plantada um dia, ela germinou. Assim, a lembrança eu sempre tinha daquilo, né? Daquele amor tão grande, aquele homem, gente, que eu sei o nome dele até hoje. Foi a experiência que a gente teve quando criança, que é o seu Noel e a Dona Dirce. Olha aí. Né? Então, assim, aquilo... Então, eu sempre tive experiência, assim. A gente sempre morou perto de alguém que tinha, né, que conhecia a palavra, que queria ensinar. Eu lembro a dona Norma também, o seu Vantuí, que eles pegavam e ensinavam a Bíblia pra gente, né, assim, para as crianças. Então, quando eu converti, né, eu comecei a lembrar daquilo. Reforçando. Sim. Tudo ambientes bem simples. Justamente, bem simples, né? Assim, tanto é que eu falei que eles faziam cruz. Eles faziam a cruz ali de madeira, né? O papelzinho de ilustrações bem simples, assim, porque o importante é a essência, né? Aquilo que Deus coloca no coração. Aquilo que eu ouvi já algumas pessoas falando aqui, né? Assim, vocês trouxeram aqui todas as pessoas de Deus e que falaram a mesma coisa, né? Assim, que o importante é aquilo que está na palavra, aquilo que a gente carrega, né? Isso. E aquilo que a gente carrega é o que Deus colocou dentro de nós. Então, quando eu converti, né? Que já rapaz, né? Que eu me converti, ainda tem mais uma experiência. Eu converti rapaz, assim, com 19 anos, né? E Deus falou muito comigo.
E foi quando eu tive uma profecia, né? Que Deus ia me usar, né? Com esse talento do desenho que ele tinha dado. E assim, mas infelizmente eu me desviei, né? Me casei. E quando minha filhinha estava com 1 aninho, foi quando a gente veio para Cristo mesmo, né? Quando eu me reconciliei. Só abrindo um parênteses, eu não conhecia Cristo. Eu conhecia o meu esposo desviado. E o que ele tinha experimentado em Deus me contagiou, mudou a minha história através do testemunho dele. Nossa. Afastado, gente, um desviado, me fez ir para Cristo. E hoje nós criamos nossos filhos dentro da igreja. Nós temos um filho que não está, mas nós cremos, continuamos orando, Amém. cremos que ele irá voltar, que está na adolescência também. Mas, assim, o que eu quero reforçar aqui é que quando ele testemunhava, desviado, aquilo me levou para Cristo. Amém? Justamente. E assim, e eu lembro que quando o pastor uma vez falou para mim, né? Ele falou, Bira, vem cá, olha, Deus vai te usar assim, falou daquilo que está acontecendo hoje, né? Falou, gente, eu vou falar o ano que é lá muito atrás, sabe? Porque eu posso errar aqui, mas é muitos anos. Então, assim, e depois disso, eu saí, eu voltei a fazer as mesmas coisas que eu fazia, outras piores ainda, mas Deus é tão misericordioso que me resgatou com minha esposa e com 3 filhos, né? E assim, aí essa profecia sempre queimava no meu coração, até quando eu estava também desviado, né? Deus me incomodava. E quando a gente voltou, né, que teve a reconciliação, foi quando, né, passou um tempo e Deus colocou no meu coração e foi aquecendo aquela chama de novo. E assim, eu tinha pensado a primeira vez fazer assim, os pequenos discípulos, chamava os pequenos discípulos, era 12 desenhos, né? 12 pequenos discípulos de Cristo, né? Que eu vou até fazer dentre eles tinha um que era o Cristãozinho. Assim, o formato dele, o nome dele não era o Cristãozinho, ele fazia parte lá. Mas foi esse o primeiro formato? Esse é o primeiro, que eu até vou fazer aqui rapidinho. Eu vou fazer aqui. Eu vou fazer aqui, ó. Ainda bem que eles passaram por evolução. Olha, eu vou fazer no papel aqui, tá bom? O Cristãozinho aqui, ó. Vamos ver. Opa! Porque hoje a gente tá chique, né? Hoje E eu vou virar um pouquinho aqui para... E tio Xande, aquilo que a gente falou no quase todos os episódios, a importância do ministério infantil nas igrejas, a importância da sua liderança e saber que não é um trabalho qualquer, que não é uma brincadeira, e sim um ministério sério. Nós vemos pela história do Bira. E é aquela coisa, né, que às vezes a gente acha, mas será que está alcançando o coração da criança? Mas eu não tenho muito o que investir. E é como ele falou, tudo começou ali na simplicidade. E ele, quando ainda criança, né, aquilo marcou a sua vida. Então, acredita, viu? Que às vezes você pode pensar, não, mas esse menino tá dando trabalho demais na minha aula. Mas você tá marcando a vida. É o que eu falei. Você tem que se dispor a você querer fazer o diferencial na vida dos seus alunos. E Deus é um Deus de estratégias. Ele vai te dar estratégias para você alcançar aí de alguma forma. Sim. E geralmente os mais preciosos são os mais... Verdade. O que mais te dá trabalho. Não, gente, nem que tão preciosa, mas assim, é porque dá uma resposta, porque viveu tão foi tão triste lá no mundo. Eu falo dessa forma, assim, eu era tão triste, eu fazia tanta coisa assim que era ruim, dava tanto trabalho para minha mãe. E assim, que hoje, né, aí você conhece essa graça maravilhosa, aí assim, parece que tudo tá bom, gente. Tá bom. A Glaucia até fala, Bira, você contenta com tão pouco, mas assim, é tanta graça, tanta misericórdia que Deus né, assim, teve da gente, que realmente qualquer coisa tá bom mesmo. olha só, gente. Tá pegando em tudo. Ele fez isso em 1 minuto, gente. Olha isso. Esse era o primeiro cristãozinho, né? Então era assim, e o formato também da roupa dos pequenos discípulos, né? Ele não fez o dedão. Não veio porque o dedão veio depois ainda. O dedão ainda veio depois, não tá no primeiro. Tinha 2 dentes aqui ainda. Tem os 2 dentes. O Bira tá querendo... Aí, olha. 2 dentes. Então era assim, né? Eram os pequenos discípulos, tinha esse formato. Aí vestia uma túnicazinha e tal, né? Aí passou um tempo.
Passou um tempo, eu vou fazer aqui de novo agora. Mas que vou levar. Eu vou fazer. E ele não tinha. E o olhinho era sempre fechado ali, Sempre com o cabelinho. fechado, sempre tinha um cabelo, O né? cabelinho tampando, né? Aí depois eu. Gente, Passou uns 5. ele fez isso aqui. Acho que passou uns 5 ou uns 6 anos, a gente fez uma nova mudança, assim, para falar mais a linguagem da criança. Aí eu diminuí um pouco o nariz dele. Nariz. Deixa eu ver aqui o que eu fiz. Deixa eu ver se eu vou desenhando aqui e eu vou lembrando. Enquanto isso, e a Gláucia? Como que a Gláucia se envolveu ali, assim, na turma do Cristãozinho? Nossa. Então, a turma do Cristãozinho começou dentro da minha sala. E não tem como você não envolver. Era uma mesa na sala mesmo. Primeiro era na cozinha, né, amor? Porque não tinha muito espaço. E os filhos, como que eles interagiam em questão de estudo do pai? Porque eu acredito que deve ser o máximo, né? Ah, eu ia. Pensa. Acho que Sim, sim. Eles, assim, eles amam. Só que nenhum puxou Esse o dom, talento né? do pai, esse dom do pai. Eles hoje, a mais velha já tem a vida dela, já é casada. A Giovana também já está com a vida dela já direcionada. O Gustavo, mas nenhum não ficou no ministério da turma do Cristãozinho, mas seguiram suas jornadas. Mas oram, Oram, apoiam, Apoiam. Deus, amam, admiram demais, são intercede, fãs do pai, intercede. mas é isso mesmo. E eu sempre perto, Ajudando. Orando, Fala das pinturas, amor. dando as porque ideias, inclusive, às vezes vai mudando, Sim, sim. né? Aham. E eu falo para ele que a mulher às vezes percebe mais que Sim, os o detalhes homem, ali, né? Aí eu sempre dou os meus pitacos, até para mudar a roupagem também. Atualizar um pouco. Dar uma E a- atualizada, uma mudada. Então, Olha- eu sempre participei. olha só, Esse já é o de hoje, praticar. não, ainda não é. Ainda não. Olha a diferença. Esse aqui eu para fazer um tracinho mais suave, porque até então, esse primeiro aqui, tio Renan e tio Xande, eu trabalhava mais tirinha de jornal, fazia muito tirinha, então tirinha rápida, né? E eu pegava um público mais adulto também, né? Assim, criança, era A todo linguagem mundo. era mais adulta. Era. Aí eu fui fazendo um tracinho para ficar assim mais infantilizado, né? O próprio Cristãozinho, diminui um pouquinho o nariz aqui, coloquei olhinho, né? Para ele ver. Aí foi a época que eu coloquei uma sandalinha menor, aí tinha o dedão dele, que a Glaucia era meio implicada. o dedão Os dele aqui, né? detalhes que a mulher observa. Agora esse daqui, já que o Renan pegou, é pra mim. Vou ficar no raiz. Agora vai ter o terceiro, né? Que é o atual. O né? atual Que chegou. ainda. Aí o que aconteceu? Aí teve uma época que a Glaucia... primeiro, quando foi em 2002, a gente lançou a Bíblia da turma do Cristãozinho, né? Que a gente tem uma Bíblia, né? Toda ilustrada, né? Com a turma do Cristãozinho. Esse daí da Bíblia é esse aqui. você fez. Justamente. Então, é a turma do Cristãozinho, né? Que é o Cristãozinho, a Thalita, o Josué e a Rutinha, né? Contando as historinhas As histórias da Bíblia, bíblicas. né? Então tem um texto, né? É a Bíblia, né? Contada para criança com a turma do Cristãozinho. E foi você mesmo que fez toda essa ilustração? Foi. A ilustração, e Deus também deu graça de eu fazer o texto também texto dela, assim, também. que são textos da Bíblia, Sim. né? Transformado para crianças, Crianças. que são as principais histórias, né? Então a gente fez o texto dela, né? Aí a ilustração. Só que lembrando, essa Bíblia foi a primeira Bíblia ilustrada onde tinha participação, o comentário, que a turminha entra e interage. Justamente, interagir. tem uns comentários da turminha que está aqui, né? Falando ali, fala sobre Davi e Golias, por exemplo, e o Cristãozinho fala sobre obediência, né? A turminha interage assim, com as ótimo. crianças. Porque na hora que a mãe vai contar, aí tem os comentários. Sim, é como se fosse Isso. uma Bíblia de estudo, mas só que voltado para as crianças Sim, menores sim, ali, onde justamente. esses comentários que vem o ensinamento, né? Justamente. Questão pra ela entender essa melhor pega também. a faixa etária de bebê, que a mãe vai ler. Vai contando, né? Até Aí 7 até anos, né? Até 7 anos. 7, 8 Olha aí, anos. gente. Então, fica a dica, viu? Quer ver? Vamos mostrar melhor pro A gente pessoal de fala casa até essa às Bíblia. 7, mas tem muito testemunho de crianças de 12 anos. É verdade. Que amam ler. Sim. É porque contar de forma simples, né? E tem a interação assim, dos personagens contando. No final tem
um dicionário, né? Um dicionáriozinho da Bíblia da Turma do Cristãozinho, né? Tá aqui falando, por exemplo, abençoar. Aí vem aqui, né, a referência. Falar algo bom para alguém em nome de Jesus, abençoar. Aceitar, né? Concordar com alguma coisa. É um dicionário, tem um dicionário das palavrinhas que tem dentro da Bíblia da Turma do Cristãozinho. Então Bíblia tem um dicionário. completa. E a gente lançou esse trabalho, né, em 2002, né, amor, para 2003. E assim, a gente trabalhava com ela só aqui em Goiânia, né? Mas a Gláucia chegou até aí em algumas escolas, né? E a gente trabalhava com ela lá, assim, né? Para a pessoa adquirir, né? Nas escolas. A gente fazia um kitzinho, aí deixava um bilhetinho, as crianças levavam para casa. Aquilo que vocês já devem ter feito, né, nas escolas, já deve ter dado algum produto para vocês, né? Aí os pais lá, estava escrito, se interessar, dava um resuminho, né? Se interessasse, o pai mandava a verba e se não, devolviu. Tranquilo. Então a gente trabalhou assim. E com isso nós vendemos 5.000 exemplares dessa maneira. Glória a Deus. Super bem assim. Então, gente, ó, fica a dica, né, tio Renan? Porque nós, aqui nos nossos primeiros episódios, a gente mostrou aí o mundo de Otávio, onde ele trouxe a Bíblia também. E a Bíblia dele, ele já mais voltada para a classe dos juniores, né? Isso mesmo. Então, já fica a dica, ó. Se você tem uma criança aí na sua casa, bebê, que vai ali até uns 6 anos. 7 anos. Vamos adquirir a Bíblia da Turma do Cristãozinho, que é excelente. Amém. A gente até tá trabalhando agora, tio Renan e tio Xandro, numa versão dela para aplicativo, sabe? App, né? Da Turminho. Com animação, tá ficando bem bonitinho. A gente narrou, né? Vai ter o Cristãozinho contando, né? Vai ter um texto, o texto dela, né? Que é o texto bíblico, né? Vai ter uma pessoa narrando, né? Que é a Fernanda. Então é como se fosse uma voz de uma mamãe, né? Da mamãe contando. E aí entra o Cristãozinho e a turminha, né? Interagindo, falando. O que tá na Bíblia aqui, né? É impressa, vai ter no aplicativo, só que de forma animada. Né? Assim, com várias animações e tal. Né? Isso, sugestão das mamães. Vou fazer que, outro desenho. Ela está muito ocupada com os afazeres e ela pode colocar para o filho. O filho vai estar sendo evangelizado, né? Claro. Enquanto a mãe faz suas tarefas domésticas. Ali, é um trabalho para daqui uns 4 meses, tá pronto. Olha aí, ó. Então já temos aí um spoiler. Do que vem por aí. Do que vem por aí em 2023. Bíblia da Turma do Cristãozinho. Em aplicativo. Em aplicativo. Vai espalhar. Renan hoje tá bugado, o que tá acontecendo? Muito emocionado. Você sabe a emoção que eu tô aqui, meu filho, hoje. E quando a gente fez a Bíblia e passou alguns anos, a Gláucia começou a falar Bira. É sempre a Gláucia, né? Minha auxiliadora, né? Auxiliadora. E assim, a mulher ela tem um radar, né? Sim. A mulher tem um radarzinho que fica captando. Né? E Deus vai falando lá primeiro, muitas vezes. Né? Nem sempre, mas muitas vezes. Sim. E assim, ela falou, Bira, você tem que começar a fazer desenho animado, fazer animação. E eu falei, mas amor, animação é complicado demais, porque animação, gente, é um processo. Sim. Não sei nem se vai ter tempo de a gente falar aqui, mas vou mostrar aqui. Próxima pauta aí já. E assim, tem que fazer animação, desenho animado. Eu falei, gente, mas animação é mais trabalhoso e tal. Não, mas porque as crianças gostam muito de ver desenho animado na televisão. Imagina fazendo desenho animado da Turma do Cristãozinho, falando do amor de Jesus. Né? E aí eu parei e falei, mas é mesmo, isso pode ser bênção. Deus dê graça a gente conseguir, né? Porque já é bem mais trabalhoso do que fazer uma história em quadrinho, né? E aí entra que nem a próxima pergunta que eu ia te fazer, que é... Porque você começou ali fazendo os quadrinhos, e aí veio a Bíblia, e como que veio essa transição, essa ideia para criar o canal no YouTube e vir as canções, as histórias? Foi assim, aí eu pensei, a gente tem que fazer algo que seja mais simples, que dê para fazer agora de momento, né? Assim, uma coisa mais... que seja mais prático para animação. Aí eu lembrei da música, né? Assim, eu pensei, se a gente pegar as músicas, uma musiquinha e ilustrar ela com a turminha, né? Pega um coralzinho. Por exemplo, cantando. Acho que uma das que mais tem é leia a Bíblia e faça oração. Deve ser uma... tinha o sabão, né? Sabão. Lava meu rostinho, lava meu pezinho, lava minha mão. Aí a gente pegou essas músicas que eram do cancioneiro popular cristão, né? Que é de domínio, né, amor? Isso. De domínio, porque a gente, assim, primeiro eu quero lembrar para vocês que eu e a Gláucia, para nós desenvolver esse trabalho, a gente sempre dependia de um outro trabalho. A gente pintava
escolinha, pintamos muita escola aqui. Nós estamos aqui de Goiânia, nós estamos aqui em Goiânia, gente. E a gente pintava as escolas, né? Escolinha, muro de escola, né? Fazia as pinturas, né? E esse era o nosso ofício, nosso trabalho, né? O nosso, o que Deus... Que era como vocês estavam trabalhando mesmo. Era o nosso maná, né? Sim. Que Deus deu pra gente trabalhar, né? E investir no projeto. A gente investia, né? Aí a gente falou, ué, vamos fazer então um DVD. Na época, um DVD. Isso era 2010. DVD. 2009 para 2010. Vamos fazer um DVD e a gente pega... Eu falei, mas e a música, né? Eu tenho até alguns amigos, compositores e tal. Procurei, mas eles me enrolavam para entregar a música. Eu falei, vamos fazer com a música de domínio, né? Então a gente pegou o Sabão, né? Meu Barco é Pequeno, né? Que são músicas de domínio cristãs. E que marcaram épocas. E que marcaram época, né? A nossa, né? A mãe, precisa ser passado de geração em geração. Justamente. Aí, 2009 para 2010, eu comecei a trabalhar nisso, a ideia de fazer os storyboards para animação. Vou até ver se tem alguma coisa. Não, mas não vai fugir aqui do Cristãozinho aqui, né? Bom, eu tô só falando aqui que a gente então trabalhava né, com as pinturas e tal. E assim, a gente conseguiu essas musiquinhas. Conversamos com um amigo meu que tem um estúdio de gravação, né? Ele é maestro, né? Ele é maestro, que também é daqui. E assim... E ele achou muito legal, né? Assim, e nos apoiou nesse projeto. Só que tinha um custo muito alto, que era assim, tanto para gravar quanto para as animações. Na época eu ainda não fazia aqui no estúdio nosso, né? A gente fazia, até porque o nosso estúdio era na cozinha de casa. Já estava na sala. Já estava na sala de casa. Foi boa essa lembrança. Então, assim, só que a gente tinha dificuldade, porque era caro, porque olha só, a produção de 10 músicas, né? A gente fez. A gente falou assim: vou fazer de 15, não, gente, vou fazer de 10, né? Para ficar mais fácil para ter as animações, né? E eu comecei a desenvolver, na época, eu fiz só a criação dos storyboards, assim, a cena, animei elas todinha na mão. A animação, não sei se vocês sabem, é quadro a quadro. Né? Assim, você fazer um desenho aqui, eu tô fazendo um desenho. Se você quiser pegar um dos storyboards para mostrar para nós, justamente. Para a gente entender um pouco melhor. Deixa eu pegar aqui um storyboard aqui. Vou pegar de outra coisa. Mas assim, aqui não sei se a câmera vai pegar, mas isso é um storyboard, é como se fosse uma história em quadrinho, só que ele vai explicando as cenas. Você tem que desenhar cena por cena. O movimento ali. Como vai ser a cena, por exemplo, aqui eu tô contando de outra história, né? Mas a da musiquinha do Sabão. Eu falei, a gente fez a música, né? Gravou com as crianças, o coralzinho, né? E assim, aí a gente fez os storyboards. Aí o sabão lava meu rostinho. Cada vez que eu pegar o sabão, né? O Cristãozinho pegar o sabão, e você tem que ir fazendo isso aqui, ó. Todo o movimento. Um movimentinho. Aí daqui passa para cá. E eu tô pondo, acelerando, porque é stop motion mesmo. É bem devagarzinho. Lava minha mão e tal. Então, assim, era bem complexo, leva um tempo muito grande para fazer uma cena de 20 segundos é um tempão, 1 minuto é uma eternidade. Passaria mal do som. Então, isso é caro. E na época eu não fazia o processo final, a pós-produção. Eu fazia só a criação, o desenho, a animação. E a animação a gente fez em São Paulo, do primeiro DVD. E isso você cria dessa maneira, que nem nos papéis, até o dia de hoje. Da forma antiga. Eu sou da forma antiga. Eu sou tiozão da época do... Não é ali no tablet que é rápido. Não, eu sou da época do carvão, do lápis. Aqui, ó. Tô vendo aqui do Artboard, tem aqui o lápis aqui, ó. É com lápis mesmo, pegar e rascunhar no papel. Olha o primeiro DVD, ó. Olha aí. O primeiro DVD da turma do Cristãozinho. Então foi assim que surgiu. Esse daí que estão as músicas. E que estão as primeiras músicas, né? Que tem o Sabão. Se o Vitor da produção quiser até colocar aqui pra gente, pra ver aqui hoje, o clipe aqui. Vamos acompanhar aqui agora, diretamente do canal da Turma do Cristãozinho, ó. Do canal. O Sabão de Jesus. Então aí, ó, cada cena, né? Cada cena daquela é um movimento, né? Então eu fiz isso tudo à mão, né? Os primeiros movimentos. E conversei lá em São Paulo com um amigo meu, né, que eu conheci, que eu conhecia ele, e ele trabalhava com animação lá em São Paulo, e a gente negociou. Então ficou assim, também era caro esse trabalho, essa pós-produção final,
né? Uma coisa é você fazer todos os desenhos, né? Sim. Do quadro a quadro, e outra coisa é a pós-produção lá, e encaixar com a música. Isso tem um preço, né, que é alto, elevado. É um investimento. E a gente não tinha o dinheiro, gente. Aí sabe o que eu tinha? A nossa casa lá, que eu ia para de trás de casa orar, sabe? Eu falava assim, já que o senhor deu essa ideia para a Glaucia, que o senhor, né, nos trouxe essa ideia, né? A palavra de Deus fala lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo, acho que é no capítulo 5, versículo 24, acho que é isso mesmo. Diz assim, fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Né? Então é ele que nos chamou, tio Xande, tio Renan, ele chamou vocês para o ministério, é ele que vai fazer. Amém? Né? Nós temos apenas que fazer igual o menininho lá, dar o peixinho, né? E o pãozinho, né? O cestinho lá, abrir mão, né? Então eu orando, eu lembro que na época orando, porque ficou um preço assim alto, né? E eu falei, meu Deus, o que eu faço? Aí eu orei e a gente pedia. Eu falei, se conversar com o pessoal da igreja, uns empresários, para ver se cada um dá um tanto, né? Será que de repente... Eu lembro de conversar com um, e conversava com o outro. Bira, muito bacana essa ideia de ter o DVD com a musiquinha, animação e tal. Mas como é que é? Assim, a gente não conseguimos esse pessoal. Mas eu lembro que um dia eu estava lá de trás de casa orando e chegou uma pessoa, né, que eu conheci dessa época, uns anos atrás, que eu fiz um trabalho também de ilustração, né, por uma empresa deles, um produto infantil. Na época eu criei um mascotezinho para um produto. E assim, já fazia uns 5 anos que eu não via ele. Né? Pode até tirar aí agora, tio Vitor, que saiu aí. Aí a gente pegou. Quiser colocar um outro de um videozinho para ir passando, né, também. Aí eu lembro que um dia eu estava orando lá atrás da casa. E essa pessoa que fazia uns 5 anos já que eu não o via, né, que eu tinha feito um trabalho para ele há um tempo atrás, e ele chegou lá em casa. Né? Gente, já tinha 5 anos. Nós não... Que a gente não via, que não tinha mais contato. O mistério de Deus. E as orações. Olha o mistério de Deus. O clamor sendo levantado. Porque na igreja, com os empresários, não fluiu. Mas não por culpa dele, porque Deus queria mostrar para... Olha, eu nunca culpo, nunca falo, foi fulano. Não é isso, gente. Né? Que às vezes a gente é tentado a querer fazer isso, né? E as pessoas, às vezes, não fez... Não é porque... É porque Deus não queria agir daquela forma. Deus queria agir através da nossa fé, né? Deus não queria fazer do seu jeito. Isso, fazer do jeito dele. E eu lembro que orando, apareceu uma pessoa lá, que é um homem de Deus, mas que não é assim de igreja, né? Ele pegou e conversou lá comigo para fazer um outro trabalho, fazendo e tal, lá na sala de casa. Na sala de casa. E quando ele foi sair, ele falou, Bira, aquele projeto que você mostrou aquela vez. Aí eu falei... Cara, esse cara pode ser um dos 3 que eu tô atrás, né? Assim, Mistério de Deus. É porque eu dividi, assim, o valor e falei três né, pessoas que pudessem ajudar, né, de alguma forma, ou que a gente pagasse depois, de alguma forma. Eu peguei e falei, rapaz, o projeto tá mais vivo do que nunca e tal. E eu falei, inclusive, eu quero te mostrar um negócio aqui. Fui mostrar os storyboards para ele. Olha só, a gente tá com um projeto de fazer umas musiquinhas, já até gravamos as músicas e precisa... estamos gravando, precisa de animar e é caro. E eu tô precisando, fui resumindo para ele, eu preciso de 3 pessoas para patrocinar cada um com tanto. Eu falei o valor para ele tanto. Ele toca aqui, eu toquei, eu pensei, eu ganhei um dos patrocinadores. Ele falou assim, eu vou ser os 3. Nossa, o mistério de Deus. Glória a Deus. Então assim, olha que maravilha, né? Assim, foi a forma que Deus fez para a gente fazer o primeiro, que foi a gente começou a viver uma outra situação no projeto Cristãozinho. Até então era de uma forma, né? Com os gibizinhos, com as tirinhas, que foi uma bênção de Deus, né? Graças a Deus a gente tem pessoas, tem pais que já estudaram com a Bíblia do Cristãozinho, que inclusive tinha outra capa, né, amor? Que era outra capa, que é de 2002, pessoas que tinham, né, 8, 10 anos na época, que hoje são pais. Sim. Né? Os gibizinhos da turminha, né? De 26 anos, 27 anos, 26 anos atrás. Então, a turma do Cristãozinho vem conquistando gerações. Gerações. E o bom é os testemunhos. É o melhor. Sempre pela misericórdia. Eu li a Bíblia de vocês e hoje eu estou lendo por meu filho. E assim, misericórdia mesmo, porque não tinha recurso, né? É a graça de Deus sobre a nossa vida. Inteligência também nenhuma, você entendeu? Eu fico vendo a graça de Deus, é quando eu vejo que os meus déficits, né? Que a galera fala assim,
assim, não. Não tem. Mas assim, mas eu vejo isso, assim, que às vezes a pessoa fala, inteligência é nada. Às vezes eu tô conversando com a pessoa, eu tô voando, assim, porque... E às vezes não consigo captar as coisas, sabe? Então, assim... graça e misericórdia de Deus. Aí eu vejo que foi realmente Deus. Então eu posso falar que tudo isso que a gente faz, gente, não tem nada de especial. Assim, especial que tem a graça dele. Sim. A graça e a misericórdia dele. Mas tudo é em cima daquele versículo que eu falei aqui para vocês. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Ele chama... Né? E ele que faz, né? Ele chamou e ele fala, olha só, a gente só fica em fazer alguma coisinha aqui, né? É aquela coisa, a gente tem que ser totalmente dependente dele. Amém. Assim como a gente falou um dos episódios, né? Dar o controle para ele e ele assumir o controle total. Se ele prometeu, ele é fiel para cumprir nas nossas vidas. E ele prometeu na sua vida e tem cumprido e vai continuar alcançando aí de gerações e gerações esse lindo ministério. E Deus é pontual, né? Então, tipo assim, não foi do seu jeito, foi do jeito dele. Foi no ponto específico. No ponto dele. Justamente, tudo na hora tempo certa. dele. No tempo dele. E assim, nos provando, né? Nos moldando. Sim. Nos mostrando que realmente nós temos que nos posicionar nele. Exatamente. Que é no tempo dele. Porque muitas vezes as pessoas olham, né? Vê o projeto, tanto que é lindo e tudo mais, mas não sabe o que aconteceu ali por detrás, a história, o processo que passou para poder chegar ao ponto que chegou. Quantas vezes ficou de trás da casa orando? Orando, e até hoje também orando, a gente tem, né? A gente agradece muito, tem muitas pessoas que oram por nós, né? A pessoa fala, olha, a gente ora por vocês. E aí fala, né, assim, da importância do trabalho, assim, da importância no sentido de que muitas vezes usa para poder colocar em casa, para o filho, né? Assim, enquanto tem muitas coisas hoje tão assim, que às vezes não são muito boas, né? Assim, na televisão, né? Nas redes sociais. E ali tem um produto que fala, né, de Jesus através do desenho animado, né? No nosso desenho animado, o cristãozinho dá a benção pro pai dele. Benção, pai. Olha que, não é? Assim, você não vê isso, né? Então, isso assim, né? E falando de Jesus, a turma do cristãozinho orando, né, pelas crianças. Então, assim, quando a gente lançou o DVD, aí a gente fez até um contrato depois com a editora, né, lá do Rio de Janeiro. E eu lembro que a gente fez o lançamento numa Expo Cristã, que era uma feira lá de São Paulo. Sim. E eu lembro que o pessoal falou assim, olha, né, vamos... Primeiro, gente, foi o seguinte, eu tentei levar isso aqui para editores, mas será? Aquela coisa que todo mundo já fala, você entendeu? Foi só né? uma, foram várias. A gente levou, mas será? Esse negócio de animação e para criança e tal. Aí, e eu falei, gente, olha só, é um DVD com música para criança, vai ser uma bênção. E assim, quando a gente conseguiu, né, quando alguém olhou lá e falou, olha, isso aqui realmente é uma bênção. Aí falou, olha, que tal a gente lançar na feira lá e tal, aí levar você para fazer a caricatura da criança. Aí, por exemplo, cada criança que comprasse um DVD, aí ganhava uma caricatura. Eu fiquei lá, foi eu e a Glaucia. Minha esposa estava lá. Glaucia sempre ali do lado. Nessa feira, né, lá em São Paulo. Aí a gente foi fazer. Então, e eles levaram para lá, acho que uns 3.000 DVDs, né, lá para a feira. E a feira era 4 dias. Era uns 4 dias. E eu ia ficar lá 4 dias fazendo as caricaturas. Então, a mamãe comprava e ela fazia uma caricatura para da criança e tal. E foi ao vivo lá com a criança. E foi uma benção. Será que dá para fazer? Nossa, e foi uma benção. E assim, e graças a Deus, esses DVDs foram todos vendidos lá nessa feira. Foi esgotado. Foi esgotado no primeiro lá. dia da feira. E eles pegaram até nas lojas que eles tinham distribuído. Porque, gente, não tem mérito nenhum da gente, que igual nós falando aqui, tudo misericórdia de Deus, né? E até porque as musiquinhas também as pessoas já conheciam, né? Que as mamães cantavam, vovó cantava, né? Então, assim, coisa de Deus, né? Que usaram outras pessoas de outras gerações também, né? E assim... e foi uma benção. Então, aí nós passamos para cá. Eu estou falando isso para poder contar a história do desenho que eu estou fazendo agora. E a gente mudou, né? Assim, até para facilitar a questão da animação, né? Que os primeiros aí, eles já estavam com a túnica, né? Eu usava as túnicazinhas. E eu sempre tive que tomar o maior cuidado. A preocupação nossa não é só
de fazer a animação. Nossa preocupação tem até as posições, Sim, alguma coisinha que tem que ter o maior cuidado. Às vezes, eu lembro de uma animação que a gente já tinha terminado e tinha um matinho, assim, alguma coisa que tinha um formato que... um arbusto em que tinha um formato que não batia legal. Cuidado. E eu vi isso antes de publicar, sabe? Assim, a gente vai mexer, porque assim, nós temos que tomar esse cuidado, né? Total. Porque nós estamos trabalhando com a criança. Então, tanto da linguagem, né, de falar com ele, Sim. e quanto do visual também, tem que ter o cuidado. Aí, passou um tempo, a Glaucia também falou, esse negócio da túnica, podia ter uma roupinha assim, mais agora, para falar, né, com a criança, assim, de repente... mais atualizadinho. A gente colocou o macacãozinho. Eu vou fazer aqui. Essa musiquinha aí, olha, esse aí chama Dia de Festa. Outra coisa que Deus fez foi assim, a gente ia fechar esse DVD, né, o primeiro, com todas as músicas de domínio, né? Só que aí já tinha acabado. Aí precisava de mais uma música. E eu falei, gente, agora para essa musiquinha e tal, eu nunca cantei, nem toquei nada e tal. E Sempre gostei de música. E agora? E você acredita que Deus me deu uma musiquinha? Não, a letra e a melodia, que foi essa que tá passando. Se puder voltar, Vitor, a música anterior. A música anterior, Dia de Festa. Que é uma música. Como é bom dia de festa. Dia de festa é bom demais. Tem piscina de bolinha. Tem. Pula e muito mais. Tem brincadeira. Tem diversão, muitos amigos para cantar essa canção. Mas essa festa fica bem mais divertida, com Jesus Cristo dentro do meu coração. Olha só, né? E sim, Deus deu, foi a primeira música que Deus deu mesmo assim para mim, para compor. É dia de festa. Dia de festa. É o dia de festa. Então, assim... Fica aí até a dica, né? Pra quem tá nos acompanhando, corre agora no canal da Turma do Cristãozinho, pesquisa lá, dia de festa. Turma do Cristãozinho, tem Dia de Festa, que foi a musiquinha que é do primeiro DVD. Nos ajude a bater 1 milhão. Bater 1 milhão, gente, vai lá. Falta pouquinho, gente. Ela falou pra você compartilhar para no mínimo 100 pessoas. Essa imagem aí, pode deixar essa aqui que tá aqui. Essa aqui é o Massinha de Modelar, é outra musiquinha que eu vou contar a história dela. Essa aqui é Massinha de Modelar, eu já vou pular pra próxima aqui, olha. Essa aqui, eu e a Glaucia, minha esposa, a gente tava pintando a escolinha, né? Nessa época aqui, nós tava pintando um berçário, tio Xande e tio Renan. Pintando um berçário, e lá eu vi assim, uns trenzinhos caídos, era até giz de cera, né? Nem era massa, era o giz de cera, que a gente pintava muita escola e muita berçário, né, amor? Sim. Trabalhava muito, assim, tinha muito cliente, né, que foi conhecendo a gente, que a gente punha lá o telefone no final lá, né? Sim. A pessoa ligava pra gente de outro lugar. E aí, Deus me deu essa canção, ó, que chama Massinha de Modelar. E o clipe a gente fez todo com massinha de modelar. Né? Olha só, Deus me deu graça, moldei os bichinhos aí, olha. Isso você foi fazendo o desenho ou fazendo... A gente moldando mesmo? Cada pecinha. Moldando a pecinha, né? Hoje a gente tem um rapaz que trabalha com a gente também. A partir de um tempo, depois que o nosso DVD... aliás, que a gente foi pro YouTube, que a gente começou a trabalhar bastante animação, nós mesmos começamos a produzir, né? Nós mesmos. Aí a gente pôde arrumar mais um profissional para trabalhar, né? Com a gente, né? E essa musiquinha, esse desenho que tá vendo aí, depois vocês podem ir no YouTube também, né? E colocar Massinha de Modelar, a Turma do Cristãozinho. Filhos, gente, para assistir. Essa música é uma melodia, assim, ela é mais adocicada, né? Então, ela começa mais ou menos assim, eu não sou cantor, não tal, mas é assim, né? Tem uma voz maravilhosa. Não pra ele. Não. Tem tudo, você é afinado. Aí eu fiz Deus me deu a melodia e a letra, né? Que é assim, olhando entre os meus brinquedos, procuro um que é bem legal, na sala, no quarto, esparramados no quintal. Encontro a caixa colorida, com massinha de modelar. Me sinto um verdadeiro artista, prontinho pra criar, né? E aí vai. E aí vai. Tem como é bom
Brincar com massinha, olha, tudo com massinha, né? Mas aí a música você gravou. Sua voz. Não, aí foi o maestro Andrezinho. Não, como assim? Sua voz. Não. Não, Essa é beleza. a voz dele. Ai, porque eu ouvi. Eu tava indo aqui. Eu ouvi ela Não ontem. é a voz Eu dele. ouvi ela ontem, eu pensei assim, eu acho que é. Ele sentiu eu tô aqui- ela gravar, porque ele tem a voz Pois é. maravilhosa, gente. Aí tem a parte que fala, Vai né? até voltando à infância aqui, ó. Aí tem a parte que fala, né, que Deus, né, criou todas as coisas, né, mas foi de verdade que ele criou, que a música faz uma brincadeira, né, da gente criando. Aí fala, né, que foi Deus quem criou o céu, a terra, né, o sol e o mar, mas foi de verdade que ele criou, né? Aí a gente fez assim, Sim, né? sim. Quanto tempo demorou pra fazer? A animação é igual eu falei, ela é complexa, então Aham. você, Não, né, de desde a massinha ainda é o criação, pior. Mas ainda, pensa. De passeio. É isso que eu tô Exatamente. impressionado. Então, assim, essa música surgiu, eu e a Gláucia trabalhando num berçário. berçário. Eu olhei uns giz de cera caídos no chão e aquilo, Deus me deu inspiração em cima daquilo Pra fazer a canção. para fazer. E eu lembro quando eu era criança, eu sou de uma outra geração, né, da geração de vocês, a minha massinha de modelar era argila no córrego. Até uma vez eu falei disso no Instagram, eu até contei essa historinha, que a gente não tinha recurso nenhum. Eu lembro que eu ia no córrego e pegava massinha e fazia lá bonequinho e tal. E tudo isso depois, nessa musiquinha, eu fui lembrando dessas coisas, né? Aí Deus me deu já assim... que tem algumas musiquinhas que já saem rapidinho. Sim. Foi a letra ali, já saiu rápido. E aí a ideia também para fazer o próprio animação com a massinha. E graças a Deus é uma benção. As mães gostam muito dessa canção, né? Que é a massinha de modelar Linda, das irmão. crianças. Então aí... Chegou um tempo que a Gláucia falou, agora tá na hora de mudar de novo. Na hora de atualizar. Olha aí a Gláucia. A roupa aí eu vou fazer aqui agora. Dele. Se você quiser fazer mais... Aí vem até a próxima pergunta que eu já ia emendar aqui agora pra vocês, que seria onde vem essas inspirações? Porque a gente vê que tem os episódios, tem todas as histórias por detrás, assim, onde vocês se inspiram aí pra poder criar, né? Cada um dos episódios e depois vem as canções. Então, é coisa de Deus, É que né? nem Assim. você mesmo estava contando a história da menininha, você compartilha com o pessoal de casa também. Sim, nós temos a gente... Primeiro foi o DVD, aí lançamos o DVD 1, 2, né? E depois o 3 e o 4 já foi digital. E assim, eu sempre gostei muito de desenho animado, né? E assim, até porque a Gláucia tinha falado de desenho animado lá no começo, aí foi quando a gente começou a fazer... E foi como surgiu essa tendência. Justamente. Aí eu fiz... agora vai ser Tudo Tem o Seu Tempo, por exemplo, que vai estar passando aí na tela. Tudo Tem o Seu Tempo. Isso. A gente começou a fazer a historinha da turma do Cristãozinho, né? Aí foi ele trazendo, por exemplo, o que estava num quadrinho para... Isso, justamente. E aí vão surgindo ideias novas, né? Deus uma vez eu li um livro, tio Xande e tio Renan, que chamava assim, Deus criou a criatividade. Sim. Assim, essa criatividade que Deus dá para é dele. É dele. Né? É aquela coisa de você estar ali, às vezes, quietinho, do nada vem a inspiração, né? Justamente. Então, a gente começou a fazer os desenhos animados. Olha só, isso aí, tem o Pete e o Pet, que são dois cachorrinhos que entraram depois na turma, né? O Pete e o Pet. Que inclusive eu faço a voz, né? O Pete e o Pet. Você faz a voz? Porque eu faço a voz. Ó, eu eu falei acho que que meus podia. filhos não participavam, mas lembrando, os nossos filhos Sim. dublaram algum... Dublaram? Algumas vozes. A minha Gabriela no primeiro É isso que a gente até tem pensava. ela. Por exemplo, a voz do Cristãozinho, eu até pensei, será se ele mesmo que faz? Não, eu faço o Pete e o Pet. Olha aí, o cara, ele tá cansado aí, ó. Vai na vida do grupo. Né? Essa animação aí é uma animação que fala da Sarinha. É uma nova amiga da turminha, né? Assim, que, na verdade, aí é o bairro da turma do Cristãozinho. E para esse bairro mudou uma menininha, uma garotinha. Depois vocês podem conferir lá, tá, gente? Turma do Cristãozinho, tudo tem o seu tempo. Uma história de uma garotinha que ela tá lutando contra o câncer, né? O câncer infantil. Então, ela leucemia. E ela usa, eu tenho até o storyboard aqui, né? Ela usa uma touquinha. Não sei se consegue ver aí, assim. Tem uma touquinha
ela chega lá, tá de mudança, chega pro bairro, aí encontra os meninos brincando ali no parquinho, né? Ela só tá brincando no parquinho. Então, só que ela usa uma touca porque ela tem medo, ela não quer mostrar o cabelinho, ela tá assim um pouco insegura, né? E tem medo do que eles vão achar, ela tá passando por aquele momento. Só que a turma do Cristãozinho conhece Deus, né? Sabe que o nosso Deus é um Deus de amor, então assim, já abraça ela, porque tem um incidente ali que ela cai, né? E a touquinha dela cai, então ela mostra que ela tá carequinha, só que eles nem percebem aquilo, eles estão preocupados com o tombo dela. Ela caiu, se machucou, né, e tal. Então ela começa a ver aquilo e já acha diferente, né? Então eles colocam a touquinha nela de novo e tal. Aí eles voltam no outro dia para chamar ela para brincar, né? E ela não tá lá, porque ela já foi internada, estava em estado grave. Olha só, é um desenho animado que ele chega assim a ser um drama, né? Ele é um drama, mas ele é muito divertido também, porque enquanto isso, ó, tem o Pete e o Pet aqui. Tem um negócio, assim, geralmente em filme ou em animação, que chama assim, é um reforço cômico. Tipo assim, um alívio cômico, na verdade. Esse é o nome, é alívio cômico. É quando você coloca assim, algumas coisas engraçadas, você tem que criar uns personagens para fazer algo engraçado, enquanto tá acontecendo um drama. Para não ser só o drama. Isso, então assim, aí tem o Pete e o Pet, que são esse alívio de cômico, alívio cômico dentro das historinhas da turma do Cristãozinho. Eles são bem engraçados, os dois brincam um com o outro. O Pete tem a língua presa, né? E ele fala, oi, Pet. Então, assim, ele tem a língua... Silva, o seu Silva é o pai do Cristãozinho. E isso, gente, só interrompendo assim, mas isso é só um spoiler, assim, uma pincelada pra você ir lá no canal da Turma do Cristãozinho e acompanhar essa história completa. Porque lá no final eles oram, né? A Turma do Cristãozinho ora com ela, né? Crê. E no final acontece algo tremendo, gente. E vocês têm que ir lá. É pra assistir. Aí, quando eu tava fazendo essa animação, já terminando essa animação, eu olhei assim para uma cena e Deus me deu uma musiquinha para a animação, que foi o tema da Sarinha, né? Tem uma musiquinha que fala de amizade, né? Ela fala de amizade. Fala sobre amizade, né? Tentando achar frente, tu conseguir. Não, mas é porque não tá sem o som aí. Mas fala sobre, né, sobre momento difícil, sobre a amizade. A importância de ter um amigo ali naquele momento do amigo, difícil, né? Porque eles aceitaram, eles cuidaram dela, né? Então, assim, essa historinha, ela fala de aceitação, né? Ela fala de amizade e ela fala de fé, né? Que através da fé ali, Deus fez um milagre. Olha só, contamos isso num desenho animado, né? Deus nos deu essa graça de fazer esse desenho animado, que esse desenho, graças a Deus, as pessoas compartilham muito, né? Com pessoas, com famílias que têm vivido esse drama, né? E que, olha só, Deus usando um desenho animado, né? Para levar ali, né? Assim, uma motivação de fé, né? No coração de famílias que passam por esse drama. Crianças, né? Que estão passando por o drama, né? Do câncer infantil. E saber que, graças a Deus, tem... No final, a própria Sarinha faz uma oração agradecendo pelos médicos, pelos enfermeiros, né? Assim, pelas pessoas dos hospitais, que Deus, né, colocou ali para cuidar das pessoas, né? E no final tem um milagre. Então, assim, um milagre no desenho animado. Então, aí, vamos lá, caminhando. Começou lá pelos gibis, né? Pelos folhetinhos lá de... Eu lembro de colocar muito na Bíblia, os marcadores de Bíblia. Os marcadores, né? Cristãozinho. Veio pra Bíblia, veio pro DVD, veio pra Calma, internet. Deixa eu emocionar uns pouco, vai. Veio pra Bíblia. Aí veio pro canal. Veio pro canal, veio pro DVD, veio pro canal. Isso. Vem aí o app aí, né? Da Preparem. Bíblia. E aí, tem mais uma surpresa aí pra nós? Algo aí que vai chegar aí? Que vai chegar. A gente, assim, tem uma musiquinha, na verdade, esse dia eu subindo pra tomar um cafezinho lá... no panificador perto de casa, né? O tempo inteiro. Ele tá... Não, assim, é porque hoje, graças a Deus... Eu lembro que tinha época que, às vezes, com a notícia que os nossos filhos chegavam da escola, era algo que dava de pegar como uma história. Sim, né? Essa questão muito aqui nesse construindo aqui, desenho gente. também, foi quando
tava tendo muito bullying, né? Ele quis Isso. também usar assim, as essa pessoas... questão dela tá careca, para os meninos não. Isso, justamente, falar, né, do que é normal, que são processos, né? Tanto é que nessa animação, o Pete e o Pat, eles estão encabulados lá na visão do Pete, é um monstro horripilante, que é uma lagartinha que ele achou no meio de uma plantinha, e ele sai atrás e tal, e no final, essa lagartinha fez um casulo, entrou no casulo, e no final se transformou numa borboleta. Ao mesmo tempo está passando a história lá da Sarinha, que está passando por um processo, né? Que no momento ela está sem o cabelinho, porque ela está fazendo tratamento. Então, fez um paralelo lá. Mostrando que tudo tem o seu tempo. Isso, tudo tem o seu tempo, gente. O Pete e o Pat fala disso lá, você entendeu? O Pete e o Pat, tem hora que eles estão conversando os dois... Aí o Pat fala, inclusive lá de Eclesiastes, do tempo, né? Que tudo tem o seu tempo determinado e tal. E aí mostra a borboletinha saindo. Enquanto isso aqui também, né? O processo, né? Que a Sarinha tá passando, né? Ali do tratamento, até chegar depois que ela foi curada, né? Que Deus deu graça, ela foi curada. Não conta tudo. Vai lá no canal. Então o pessoal não vai lá assistir. E eu subindo pra padaria, aí olhando assim... Vendo lá os passarinhos cantando e tal, e assim, não tinha nem um monte lá, mas eu comecei. Eu tenho uma música que a gente tá em produção ainda, não tá? Acho que nem a Glaucia sabe. Mas eu fui assim. Não. Eu fui e Deus deu uma musiquinha que é assim, ó. Essa é agora. Spoiler. É que assim. Só spoiler. Levanto os meus olhos para os montes e observo tudo que o meu Deus criou. Se me pergunto de onde vem o meu socorro vem do Senhor. Aí, glória a Deus. Não, mas glória a Deus, aleluia. Jesus Cristo me salvou. Glória a Deus. Essa aí eu fiquei sabendo quem vai cantar é o Bira, não é? Eu também acho. Não, esse eu vou colocar. Eu sempre penso, quando eu tô fazendo música, eu penso em quem? Essa vai ser a Maria Flor, que eu quero com voz de criança mesmo. Até porque tem um trechinho que fala: caminhando para Nova Jerusalém, vou seguindo os passos do meu Salvador, do meu Criador. Pois um dia, quando eu estava perdido, ele mesmo me encontrou. Aí vem glória a Deus e aleluia e tal. Aí o terceiro glória a Deus e aleluia é onde que eu quero uma criança, porque fala assim, e quando chega a hora de dormir, ajoelhe e faço uma oração. Ajoelhe e faço uma oração. Eu esqueci o final, mas assim, ajoelhe e faço uma oração. Pois eu tenho a certeza, né, que tenho Jesus no meu coração. Então, eu tô terminando a música, eu tô terminando. Spoiler de música em breve, novinha da Turma do Cristãozinho. E ó, a letra tá incrível. Justamente. Mas agora, enquanto o Bira desenha... que ele é bem ligeiro ali? Só um pouquinho. E quando chega a hora de dormir, ajoelhe e faço uma oração. Esse finalzinho não dá, não. Finalzinho eu lembro, pode falar. A gente quer saber também algo que aconteceu aí recentemente. Então eu deito em paz e segurança com Jesus no coração. Que a gente viu, né, que recentemente teve aí o teatro e tudo mais da Turma do Cristãozinho. E aí até uma curiosidade, pra já deixar aí aberto pro pessoal de casa saber, Renan, tô vendo, sabe que um episódio foi pouco. Sim, eu tô. Foi um pouco pra contar tudo. Nossa hora esgotão ali. Pois é, a nossa hora hoje o Vitor zerou, a gente tá meio perdido, mas... O Vitor esqueceu da minha aula. Uma curiosidade que também já até importante pra deixar pro pessoal de casa é como levar a Turma do Cristãozinho até nossas igrejas. Então, se tem ali uma equipe que... A agenda está sendo montada para 2023. Se você tem interesse, nos ligue, nos procure para a gente já... Para você garantir a sua vaga. Através das redes sociais, né? Isso. Então... Pode deixar um recadinho. Vai lá no Instagram, pesquisa lá Turma do Cristãozinho no direct e manda um direct, chama eles lá para você estar agendando e levando aí a Turma do Cristãozinho ao seu culto infantil, né, tio Renan? Dá tempo ainda de mostrar uma coisinha aqui rápido? Dá sim. Olha lá. Não, como assim? Eu não acredito, não. Não acredito nisso. Senhor, eu falei, mas olha lá, Renan. Ele já... não, gente. Já antecipou. Olha isso, gente. Nossa, Renan, tá apontando. Acho que tem que ser...
Não, não é não. Já tá todo mundo. Ela tá mostrando aqui. Olha aí, gente, ainda ganhamos nossa caricatura. Ah. Será se vem aí no próxima temporada Aí, faltou assinar. Xande e Renan, assim, Verdade. no desenhos? Vai vir desenho aí? Aqui é o cristãozinho, né? Já Nossa, na nova, amei. a nova versão, né? Não sei se tá mostrando de lá ou de cá. Fez a minha cara purinha, amei. Você viu? E olha aqui a nova versão da Turma do Cristãozinho. Ó, gente, agora... Vamos ver a evolução. Vamos ver Olha a a evolução. evolução. Esse foi o primeiro, né? O primeiro aqui. Peraí, A câmera do meio. colamos nos padrões. Diz que tá na câmera do meio. Meio? Do meio aqui, ó. Aí. Evolução Olha só a evolução. nesses 26 anos. É 26 anos de muita história. E eu amei a minha caricatura. Amei, gente. Obrigado. Vai ter Turma do Cristãozinho, aí vai aparecer o tio Xande e o tio Renan lá. isso mesmo. E assim, da outra vez a gente fala também das experiências que a gente tem também de sala, né? Das salinhas. com A gente certeza. também já atua em salinha de Ah, vocês trabalham no Ministério Infantil? Ministério Infantil, também, assim, dando aula, assim, Aham. de dar aula, né? Ó, bênção. Hoje a gente fez aquilo que a gente queria mesmo, né? Quando o Alexandre falou comigo, eu falei, ó, a gente tem que levar porque a gente quer conhecer as pessoas que estão por trás, como é esse processo. É um processo maravilhoso, porque a gente que faz as nossas coisas já sabe o quão é tão bom fazer a parte do processo e ver finalizado. E agora vocês, assim, que tem esse projeto incrível e ver passar por todo o processo e ver finalizado é uma benção, né? É uma bênção. E saber que essa terrinha aqui dá fruto Dá bom. fruto bom. Com certeza, com Abençoada. certeza. Então, a gente fica muito feliz de receber vocês aqui, é como o Renan falou. E a gente vai falando, não tinha jeito, gente. Isso foi só uma pincelada, Ó, porque são 26 anos de história, tem muitas coisas para contar. Infelizmente, o tempo não deixa, né? É. Mas, se Deus quiser, vamos ter mais oportunidades. Como a gente falou, corre lá no canal no YouTube, pesquisa aí Turma do Cristãozinho, mostra para toda a família, segue eles lá no Instagram, tem vídeos maravilhosos, canções lindas, como vocês viram aqui, né? Spoiler do que tá por Tem vir, coisa pra vir aí. muita coisa boa pra vir e a gente fica muito feliz de ter vocês aqui conosco. Amém. Amém. Vamos. Eu acho que o Bira quer falar alguma coisa. Não, quero só agradecer mesmo essa oportunidade que vocês deram aqui, né? Eu estava vendo, né? Assisti as outras entrevistas, achei uma bênção de Deus, aprendi muito, né? Que a gente nós estamos sempre aprendendo, gente, Sim. né? Sempre aprendendo. E assim, quero glorificar a Deus por esse momento e declarar que vocês são realmente a árvore frutífera, Amém. vocês, o Amém. ministério de vocês. Amém. Muito obrigado. Quero agradecer as pessoas que estão assistindo, né? Assim, que Deus abençoe você, sua linda família, sua casa. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Então, você que sempre fala esse momento. Agora, nesse momento. Eu tô sem TV, tô sem relógio, tô perdido. Agora, nesse momento, a gente vai pro nosso famoso bate-bola aqui pra gente finalizar, né? Onde a gente põe assim, os convidados à prova mesmo. Onde a gente fala ali uma palavra e vocês respondem ali a primeira coisa já, né? Isso mesmo. Vamos lá, Então, Xande, você vamos começa. lá? Um livro. A Bíblia, Com misericórdia sempre. A Bíblia. Um personagem bíblico. Paulo, o apóstolo Paulo. Glaucia. Eu também? É. Pode ser só Bíblia. Jó. Jó. Um lugar. Minha casa. Eu acho que o lar da gente é família. É incrível. Todos os nossos falam. Falar, né? Todos os nossos convidados. Pra mim vai. também seria a casa, porque a gente passa tanto tempo fora. Fora. Quando a gente... Uma inspiração. Jesus sempre. Espírito Santo, Espírito Santo. a Trindade. Um sonho. Continuar trabalhando. Muita saúde. Uma frase. Jesus. Aí não foi frase. Jesus me libertou. Amém. Meu Deus. Agora, uma palavra que definiria o Bira, uma palavra que definiria a Glaucia. Misericórdia de Deus. Eu acho que todo dia uma nova chance. E Um renovo. renovo.
E agora, assim, só para encerrar uma última. A turma do Cristãozinho É somente um instrumento, só um instrumento, né? Um instrumento como Deus deu para vocês, um instrumento de falar de Jesus. Só a gente não quer ser mais nada do que isso. Essa aqui é uma versão, uma versão da turma é a turma do Cristãozinho Toy, é um formato Toy, é um Toy Art, é um diferenciado. Né? Incrível isso. Então, assim, isso aí, ó, a gente quer ser só um instrumento. A gente é só um instrumento de Deus, como vocês são, como muitas pessoas que estão assistindo. Gente, todo mundo tem um talento aqui. Tem pessoa que tem um talento para fazer uma comida gostosa e ela faz ali. E a pessoa junta ali na mesa, senta na mesa e são abençoados ali através de uma comida gostosa que você que está aí assistindo faz, né? Que a mamãe faz. Então, assim, somos instrumentos. A turma do Cristãozinho é um instrumento de Deus. Amém. Então, desde já, mais uma vez, a gente só tem que agradecer mesmo. Foi, assim, um grande privilégio, uma grande honra poder conhecer vocês aí pessoalmente, né? Saber quem é que está por detrás de um trabalho, de um projeto tão lindo que tem alcançado aí tantas pessoas, como nós falamos, né, Renan? E o que a gente torce é mesmo que Deus venha continuar ali capacitando, dando graça, sabedoria cada dia mais, porque temos muitas crianças para alcançar. E eu creio que através de cada vídeo, de cada ensinamento que Deus tem colocado ali no seu coração, Bira, ainda essa palavra vai chegar em muitas e muitas crianças que ainda não foram alcançadas. Glória a Deus. Tomo posse, em nome de Jesus. Eu acho que foi um dos episódios que eu fiquei mais assim, porque é anos de história, né? Então, acompanho a Turma do Cristãozinho há muito tempo. Já usei muitas músicas da Turma do Cristãozinho. Eu já vi e ainda vejo desenhos da Turma do Cristãozinho, porque... Que legal. Eu sou uma criança, gente. Criança. Então, um super-homem garoto. Isso. Eu vejo muito e já coloquei para muitas crianças assistirem. E tá aqui hoje, assim, como eu falei, eu acho que o mais especial era conhecer as pessoas que estavam por trás. E hoje eu pude conhecer, e as pessoas que estão em casa também puderam acompanhar e conhecer. E eu só quero agradecer pela vida de vocês, agradecer a Deus pela vida de vocês, porque esse projeto tem alcançado várias crianças. E é um projeto lindo, maravilhoso, um projeto missionário, porque alcança nações. E que Deus possa continuar abençoando vocês, que a Turma do Cristãozinho aí seja mais e mais abençoada. Amém. Em breve vamos bater aí 1 milhão aí, se Deus quiser, né? Amém. Tô esperando o remake do Gibi, vou enviar um endereço lá de casa quando você fizer uso do Gibi novamente. E a minha palavra de hoje é gratidão pela vida de vocês. Muito obrigado por tudo aí e pelo apoio aí, né? Que participar desse projeto aqui é um apoio que vocês estão dando aí nas nossas vidas. Amém. Que o projeto é uma árvore frutífera de Deus. Em nome de Jesus, para nós, a honra é toda nossa. Viu? A gente ficou muito feliz aqui. Desculpa tanto o pessoal que está vendo aí, quanto vocês, assim, o nosso, às vezes, nervosismo, né? De falar, às vezes a gente até esquece algumas coisas. Mas, assim, foi uma bênção tremenda a gente estar aqui. A gente fica muito feliz. Glória a Deus por estarmos aqui com vocês. Amém. Obrigada, foi uma alegria conhecer vocês, estar com vocês. Amém. E é isso aí, né, tio Renan? Chad, a gente vai se despedindo aqui. Agora nós vamos despedindo mesmo. É a nossa primeira temporada. E é como a gente falou, gente, o intuito disso aqui tudo não é pra mostrar o tio Renan, mostrar o tio Xande, não. É pra poder alcançar mesmo a sua vida, o seu coração, através de trabalho de cada um dos nossos convidados. Para abençoar a sua vida, o seu ministério, né? A gente tá aqui para dividir um pouco, né, com vocês. E esse sempre foi o intuito desse podcast, desse projeto. Desde quando a gente sentou para falar assim, vamos fazer um podcast, não foi para exaltar tio Xande, não foi para exaltar tio Renan, e sim para exaltar o nome de nosso Deus, porque aqui nós estamos só contando para você um pouquinho do nosso diário, do que a gente passa, para você aí pegar um pouquinho da nossa história e aí se levantar e decolar conosco. É isso mesmo. Então a gente agradece muito de coração cada um dos nossos convidados que passaram aqui, que se dispuseram o seu tempo para poder somar conosco. Nenhum colocou dificuldade, não é mesmo, tio Renan? Mesmo. E nós só temos que agradecer e honrar. E o incrível é porque a gente conheceu muito deles, né? Melhor que nem nós nesse episódio. Então a gente só sai aí dessa primeira temporada com o coração transbordando de gratidão. Verdade. E é isso. E aí, vai ter segunda temporada?
Vamos deixar Deus agir? Calma. Ixi, Vamos contar a pessoa, assim. A gente não pode contar essas coisas assim, não. Mas tá cheio dos planejamentos. É segredo, você não pode contar as coisas. Mas vem novidade, vem né? novidade. Mas vem novidade muito. por aí. Se preparem, tá bom? E É isso, Xande. Foi muito bom estar do seu lado aqui, sendo âncora desse projeto. E muito Deus abençoe sua vida. Né? bem, Estamos finalizando uma temporada maravilhosa. pra falar assim, Mas que Deus abençoe muito sua vida, meu amigo. E você sabe que eu torço muito pelo seu ministério cada vez mais, viu? Foi bênção estar aqui com você e poder dividir esse projeto com você. E é aquela coisa, gente, vocês estão cansados, muitos daí já vê muito e comentou, tio Xande e tio Renan junto nos seminários, essa dupla que nos separa. E é aquela coisa que foram totalmente proposta de Deus, né, tio Renan? A nossa união foi por Deus e a gente está aqui para passar sempre aquela mensagem. Não há competição, e sim união. Porque o propósito é o mesmo, alcançar almas para o Senhor. Isso. Amém? E ainda tem muitas aí pra gente alcançar. Exatamente. Então, desde já, mais uma vez, muito obrigado por nos acompanhar. Não podíamos encerrar pedindo, né? Inscreve aí no nosso canal, compartilha, deixe seu like. Se inscreve aí, comenta, compartilha pra gente voltar. Se você quiser que a gente volte, Isso. vai crescendo esse canal. É isso aí. E que Deus abençoe grandemente a sua vida. E até 2023. Que você tenha um feliz ano novo. Um 2023 abençoado, próspero. E que nós vamos todos decolar. Em nome de Jesus. Partiu decolar. Até mais. 2023. Tchau. Tchau.